Boa noite, professor. Eu sou o Eliezer e hoje eu vou apresentar sobre o tecido adiposo. Basicamente, esse assunto ele possui como objetivo geral entender a estrutura, classificação, funções e processos metabólicos do tecido adiposo no corpo humano. Então, é justamente mostrar como o tecido ele atua dentro do organismo. Ele possui como objetivos específicos diferenciar o tecido adiposo unilocular e multilocular, relacionar sua distribuição com funções como energia, isolamento térmico e proteção, explicar também como ocorre a deposição e mobilização de lipídios e, por último, reconhecer a origem embrionária das células adiposas. E aí, o tecido adiposo ele é um tipo de tecido especial conjuntivo formado principalmente por adipócitos. Ele também é o maior depósito de energia do corpo e armazena em forma de triglicerídeos. Ele localiza-se debaixo da pele, ele modela também o corpo e ele protege os órgãos e mantém o calor. Então, basicamente, ele é essencial para a energia, proteção e regulamentação térmica da energia dentro do organismo. Em relação à distribuição, é dividido em os adipócitos, que eles podem estar isolados ou em pequenos grupos, mas geralmente formam grandes, digamos assim, agregados. É um tecido bem vascularizado e isso facilita bastante o seu metabolismo. Então, basicamente, tem que ressaltar, no caso, a vascularização, que é importante para mobilizar essa gordura rapidamente. Em relação às características e funções, reserva energética, isolamento térmico, proteção contra choques mecânicos, papel secretor, que ele também, no caso, ele atua como tecido endócrino. Então, esse tecido adiposo ele vai muito além do que uma simples armazenagem de gordura. Em relação à classificação, existem dois tipos. O unilocular, que é branco, amarelo, assim, que é o predominante em adultos, e o multilocular, que é marrom, que é mais comum em recém-nascidos. Então, cada tipo de tecido adiposo, ele possui suas funções específicas. No caso do tecido adiposo unilocular, ele possui cor branca, amarelada, células grandes com gotícula de gordura. Ele predomina em adultos, como eu falei anteriormente, formando penícula adiposo, que no caso é uma camada sobre a pele. Também reserva energética, secreção de substâncias e também, óbvio, a proteção. E então, basicamente, esse é o tipo de tecido mais abundante, que é o unilocular. E aí também a deposição de lipídios, que no caso o lipídio ele vem em três fontes. O primeiro delas é a alimentação, que é quilomicrons, o fígado, que é o VLDL, produção da própria célula, que é a lipogênese, a partir da glicose. Então, basicamente, essa gordura armazenada ela não vem somente da dieta, entendeu? Mas sim de outros processos metabólicos que estão envolvidos. E em relação à mobilização de lipídios, triglicerídeos, que são quebrados por ação hormonial, como é o caso da norepinefrina e lipase. São ácidos gráficos que vão para a corrente sanguínea ligados à albumina. Glicerol, que é levado ao fígado. Então, basicamente, o corpo ele usa essa gordura como energia justamente quando ele está precisando. Ele faz esse tipo de processo. E também em relação ao processo resumido, que no caso é a entrada, armazenamento, quebra e o uso de energético. Então,
resumindo isso, simplificando de uma forma mais resumida para entender. Esse tecido, ele guarda e libera energia, digamos assim, conforme a necessidade do organismo. Secreção pelo tecido adiposo, que no caso o tecido adiposo ele secreta substâncias reguladoras, como hormônios e citocinas. Então, ele atua como um órgão endócrino, como falei anteriormente. Em relação à origem, as células adiposas elas vêm do mesênquima embrionário, que é chamada de lipoplastos. Então, basicamente, é a base para a formação tanto do tecido unilocular quanto multilocular. E aí, agora nós adentramos no tecido adiposo multilocular. E aí vem o tecido adiposo multilocular, que no caso é uma cor marrom parda, células menores e com muitas gotículas de gordura, rico em mitocôndrias, que no caso as mitocôndrias elas são um tipo não é substância, mas um tipo de uma parte da célula que é muito responsável pela armazenagem de energia, no caso. Faz respiração e tudo mais. Que é especializado em produção de calor, que é chamado de termogênese. Presente em recém-nascidos e pouco em adultos. Então, diferenciando esses dois tecidos, a função principal desse, que é do multilocular, é o calor e não energia, basicamente. A localização no recém-nascido, no feto e no bebê, o tecido multilocular tem locais bem definidos. No adulto é quase ausente, porque no caso do adulto não tem muito. Então, o bebê ele precisa desse tecido justamente porque ele ainda não regula bem a temperatura. Então, isso daí vai ser muito essencial para ele. E em relação à histogênese multilocular, que também origina-se dos lipoblastos mesenquimais, que no caso basicamente é só reforçar que dizer que é o reforço no caso da origem embrionária. Então, basicamente, essa foi a nossa apresentação, concluindo que é um tecido de extrema importância, não só para crianças, como também para adultos. É um tecido responsável por vários tipos de coisas no nosso organismo e processos de circulação e tudo mais. Então, essa foi a nossa apresentação. Essas são as nossas referências. A gente usou Junqueira, Carneiro e Histologia Básica, que foram as nossas 2 referências. E essa foi a apresentação nossa de hoje.